Fala, meus queridos! Boa sexta-feira para todo mundo! Espero que você tenha tido uma semana maravilhosa, que você tenha conseguido organizar o seu estudo, ter tido boas aulas, feito os exercícios, né? E, acima de tudo, pesquisado um pouco mais, que é tão importante. Aproveite o seu final de semana para dar uma descansada, uma relaxada e segunda-feira a gente volta com tudo, hein? E a gente começa a nossa aula de interpretação textual muito bem representado aí pela nossa querida Mona Lisa, não é isso? Pessoal, a aula vai ser muito interessante, por quê? Porque eu fui pesquisar sobre algo que vocês tanto conhecem e que me dariam uma aula hoje, pessoalmente, a respeito do assunto, né? E essa imagem tem uma correlação do que será o nosso momento de hoje, né? A primeira pergunta que eu te faço é: o que ela indicaria pra você? Se eu jogasse essa imagem aí, pá, no quadro hoje, agora, o que você me diria? Qual é o assunto de hoje? E aí, e aí, e aí? Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre a linguagem que vocês tanto amam e utilizam aí diariamente, a todo momento, a linguagem da internet. E então, não tem como a gente fugir, né? A própria revolução tecnológica adentra, meu amigo, as nossas casas e os memes que o digam, não é mesmo? Então eu encontrei essa imagem da maravilhosa Mona Lisa sendo transformada em um meme. E aí ele diz ali, ó, eu hoje nesse momentozinho já de muito frio, friozinho chegando maravilhosamente, não é mesmo? Então, vamos lá, preparados? Pegue as suas anotações que hoje a gente vai trabalhar sobre algo que o mundo do vestibular, que o Enem está adorando falar sobre, que é essa transformação tecnológica e, acima de tudo, a transformação da nossa própria língua. Por quê? Porque os memes em si, eles conseguem trabalhar com o tipo de linguagem específica da internet. Eles passam muita informação e eu quero te mostrar essa construção dele mesmo. Eu sei que muita coisa você já sabe, é super top falar sobre isso. Por quê? Porque você já sabe muita coisa a respeito dos próprios memes, dessa própria linguagem da internet, né? E é super bacana quando a gente analisa, por exemplo, os internetês, né? Essa linguagem específica da internet, só que nós precisamos trabalhar com muita cautela em cima dessa ideia, porque o internetê, você começa a trabalhar muita palavra que é escrita de uma forma, né, abreviada, e quando você chega numa produção textual, muita gente quer produzir do mesmo jeito, amigo. Então, cuidado, atenção triplicada. Então, segue comigo, pega suas anotações e vamos comigo, bora! Qual é então a nossa meta do dia? Bora seguir. Nós vamos falar na aulinha de hoje a respeito do meme como uma linguagem da internet. Então já pegue suas anotações, os seus resumos, mapa mental, não sei como você está se virando, mas produza algo para você conseguir ir mantendo o foco no seu estudo. Isso é importantíssimo. Deixe todas as suas anotações no caderno de interpretação textual e a gente vai sempre dando uma sequência a esses conteúdos que são muito importantes, tanto para o mundo dos vestibulares como do próprio Enem, ok? E vamos lá! Você já se perguntou, já foi atrás na origem do termo em si? E aí eu vou colocando para você, pontuando, e o termo, né? O termo meme e a memética. Isso daí você vai lembrar muito bem das aulas de filosofia, das aulas de história. Por quê? Porque as pessoas desde então já falavam sobre a própria mímese. Lembrou o que era mímese? Isso é muito importante para a gente começar a aula muito bem, ok? Então acompanha comigo, meu amigo. Exemplos de memes são melodias, ideias, slogans, as modas do vestuário, ok? A maneira de fazer potes, de construir arcos. Isso eu tô falando de uma forma mesmo histórica, ok? Tal como os genes se propagam no pool gênico, saltando de corpo para o corpo através dos espermatozoides ou dos óvulos, os memes também se propagam no pool de memes, saltando de cérebro para cérebro. Cara, isso é muito bacana. O ato de
você conseguir entrelaçar uma ideia em um cérebro e, acima de tudo, ela ser transmitida para outro. E atualmente você pode dizer que isso é de uma forma muito rápida, ok? Você consegue utilizar diversas imagens, trabalhando uma ideia e a outra pessoa pega a mesma ideia, reproduz, recria, copia, modifica. Isso é a transformação do meio dessa linguagem que é muito bacana a gente analisar, ok? Um meme, então, é uma ideia, um comportamento, estilo ou uso que se espalha de pessoa para pessoa dentro de uma cultura. Cara, essa parte da cultura é muito top. Eu estou te mostrando vários autores que produziram ideias a respeito de um mesmo tema, que é o meme, ok? O meme, olha o próximo. O meme é uma expressão cultural. Cara, expressão cultural que é passada adiante de uma pessoa para um grupo, de uma pessoa para outra pessoa, do grupo para uma pessoa. Então você tem aí um círculo, né? E acima de tudo é uma transformação que é passada de pessoa para pessoa, ok? A origem do termo, vamos lá. A maior parte daquilo que o homem tem de pouco usual pode ser resumida numa palavra que é cultura. Isso é muito bacana, quando você adentra suas aulas de sociologia, quando você estuda o que é a cultura, como é a transformação dessa cultura, ok? A transmissão cultural é análogo, algo que é uma transmissão genética, né? No sentido que, apesar de ser essencialmente conservadora, pode dar origem a uma forma de evolução. Então, a palavra evolução, a palavra cultura, estando entrelaçado com o próprio meme, é muito bacana. Você já sabia disso? Já tinha pesquisado a respeito? Coloca aí para mim nos comentários, vamos lá. Quando você imita alguma outra pessoa, algo é passado adiante. Quando você faz a imitação de um ser, certo? Este algo pode então ser passado adiante novamente e de novo, e assim ganhar vida própria. Então, algo que você fez a mímese, ou seja, a cópia, o ato de você imitar, é passado e é transformado, tornando assim, ao final das contas, algo único, né? Podemos chamar esta coisa uma ideia, né? Uma instrução, um comportamento, uma informação, mas se nós vamos estudá-lo, precisamos dar a ele um nome. Felizmente há um nome, é o meme, olha aí, bacana, muito bom. Algo interessante que eu encontrei é a respeito da forma como eles conseguem ser replicados. A gente trabalha aí com a longevidade, a fidelidade, não é? E a fecundidade a respeito dele. A longevidade, ele é persistente, ele é volátil. A fidelidade em cima, replicadores, metamórficos, miméticos. Fecundidade, vamos lá, ele é epidêmico, fecundo. O alcance desses memes, dessas construções, ele é global, amigo, global. Ele começa como local e ele consegue ser global. Isso é muito bacana. E eu te falo mais, só a internet consegue tal alcance. Por isso, ele é a constituição dessa tecnologia, dessa revolução da internet, não é mesmo? Da própria linguagem, né? Então, os memes e a internet. O jogo do curtir, do compartilhar, que vocês conhecem tão bem. Tudo isso está sendo muito cobrado, né, na própria análise dos vestibulares, dentro dessas próprias das interpretações, né, da interpretação dos memes, você precisa entender, dessa linguagem que está revolucionando tudo, né, não mais de uma simples linguagem culta ou coloquial, agora a própria internet tem a própria linguagem, não é mesmo? Então, vamos lá. A representação do processo de replicação de um meme. Como é que isso funciona, né? O meme você tem lá, então, a informação. Embaixo você tem a observação disso. Ao lado você tem, olha isso, que adentra algo tão importante para nós, aqui na nossa disciplina, a interpretação, a compreensão daquilo. Do lado, você tem o ato da adoção daquilo, da aceitação. Depois, você tem, quando é adotado, ele é reproduzido, então ele é a replicação daquilo, não é mesmo? A decisão de você, como algo que você aceitou, você vai passar adiante. E quando você passa adiante, você passa o quê? A informação, ou seja, o meme. Isso é bem bacana quando você faz uma análise desse esqueminha, ok? E a gente continua então
a concepção de um gênero digital. Isso é importantíssimo. O gênero é essencialmente flexível e variável, ou seja, ele vai sofrer as modificações, tal como o seu componente crucial, a linguagem, ok? Pois, assim como a língua ela é variável, ou seja, ela sofre as mutações, também os gêneros vão variar, ou seja, eles sofrem essas adaptações, eles sofrem essas renovações, essas multiplicações. Em suma, hoje a tendência é observar os gêneros pelo seu lado mais dinâmico, processual, social, interativo. Isso é muito bacana, tudo bem? Por quê? Porque a gente começa a trabalhar com algo que é correlacionado à própria cultura. É passado de pessoa para pessoa, de geração para geração. Você ensinando os seus avós, os seus pais a respeito do assunto, né? E a gente continua então. A maioria dos componentes mêmicos veiculados na internet apresenta-se sob a forma de fragmentos textuais, cabendo neste trabalho referenciá-los como textos mêmicos, enquanto textos, estes atuam como meio de comunicação, de transmissão de conhecimento e, sobretudo, difusores de formações ideológicas. Ao serem mêmicos, né? Literalmente, eles evidenciam o caráter replicador destes componentes, que são passados de indivíduo para indivíduo. A ideia vai passando de indivíduo para indivíduo, em ambiente virtual, em questão da própria filiação e adesão aos sentidos expressos pelo próprio conteúdo. E também, acima de tudo, o que você está transmitindo é a própria informação, né? É uma informação que ela é levada de um lado mais cômico, mais divertido, né? Mais crítico em vários momentos. Vamos lá. Devem ser vistos na relação com as práticas sociais, os aspectos cognitivos, certo? A questão dos interesses, a relação de poder, as tecnologias, as atividades discursivas e no próprio interior da cultura. Eles mudam, pessoal, eles mudam, eles são transformados, eles são misturados à própria identidade da pessoa. Isso é muito bacana. Então, não poderia deixar de lado, eu coloquei um exemplo de um grupinho, né, que esse Bode Gaiato é um dos mais antigos, então eu fui lá na raiz do meme, né, e ele diz lá o seguinte: ô seu Zé, caiu um negócio do seu bolso. Aí ele responde: thank you very much, ok? Aí ele responde: armaria, armaria. Ô mainha, o homem mandou eu fazer uma coisa feia. Oxe, que foi que ele disse? Tranque o véi e mate. E aí, então, a gente coloca do ladinho uma observação importantíssima que eu quero que você faça essa anotação aí ou no seu resumo ou no seu mapa mental. Quando diz o seguinte: compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, certo? Geradora de significação, integradora da organização do mundo e da própria identidade. E o meme, ele faz parte agora, então, dessa própria transformação da identidade do ser, né? Por quê? Porque então a aceitação disso é uma informação que ela é passada de pessoa para pessoa, de pessoa para grupo e de grupo para pessoa, ok? Continuando, então, eu peço que vocês façam todas essas suas anotações e arrasem, meus amigos, arrasem. Eu finalizo a nossa aulinha querida de hoje com essa figura tão importante pra gente, a nossa querida Mona Lisa, como sempre, abrindo a nossa aula, finalizando. Coloca aqui pra mim nos comentários, e você já havia pesquisado a respeito dessa origem do meme, da importância dessa linguagem, até mesmo para agora, o campo dos vestibulares, que estão começando a cobrar até mesmo a própria interpretação disso, de como ele é usado, de como ele é passado, né, dentre os grupos específicos. Sabia já da importância disso tudo? Coloca pra mim aqui nos comentários. Um beijo enorme a cada um de vocês. Obrigada por ter assistido a essa aulinha. Foi feita com o maior carinho do mundo para cada um de vocês.